Flamengo se enfrentam no Newton Santos, mando do Botafogo, e o Dorival está pensando também em como colocar essa equipe em campo sem perder força para o meio de semana, jogo de Libertadores na Argentina. Como é que para vocês o que aconteceu hoje influencia de alguma maneira, Antero? Porque ele já tem o time definido, né? O Dorival não é de esconder de ninguém o que ele vai levar a campo. E ele já falou que vai ser o time que tem jogado o Campeonato Brasileiro, inclusive com o Diego de primeiro volante, Vidal jogando um pouco mais à frente. Ele vai arriscar e vai confiar na qualidade desses jogadores, desse time B do Flamengo, que é muito bom. É um time que estaria disputando aí o G5, G6, sei lá, né? Se tivesse a possibilidade de jogar em duas equipes do mesmo clube. E no caso, tem a ver com toda a nossa discussão anterior, ele vai jogar fora 3 dias depois, uma partida importante, semifinal de Libertadores, uma Libertadores que o Flamengo ganhou 3 temporadas atrás. O ano passado chegou à final, ele quer chegar de novo à final, quem sabe até eventualmente com o mesmo rival e dar o troco. Então, para mim, aí é lógico. Ele botar, até porque ele tem um time B que é muito bom. É muito bom, que pode chegar amanhã e fazer o resultado. Tem duas diferenças básicas, né, para aquilo que a gente defendeu e eu defendi em relação ao Palmeiras. Em relação ao Palmeiras. Tem duas diferenças básicas, eu acho. E defendi antes do jogo Palmeiras que ele escalasse os titulares sempre, né, contra o Palmeiras. Mas aí tem duas diferenças. Primeiro, não é o Palmeiras, é o Botafogo. E com todo respeito ao Botafogo, esse time do Flamengo, pelo que tem jogado, pelo que tem mostrado, ele tem condições de vencer o Botafogo. Segundo motivo, é Libertadores, não é Copa do Brasil. A Libertadores, por mais que você diga que o Vélez é uma equipe frágil, a minha teoria aí, ó. O Vélez não tá bem, o Vélez não sei o que lá e tudo mais, cara, é semifinal de Libertadores. Aí você não vai, né, com o time titular no jogo contra o Botafogo no Brasileiro e de repente perder alguém e se desgastar para uma semifinal de Libertadores contra o Vélez. Então, para mim tem essas duas diferenças essenciais em relação ao último jogo. E ele está certíssimo de ir com esse time, que inclusive eu acho que, né, vai pôr o pé mais, vai se dedicar mais do que talvez o outro faria, tendo em vista, ainda que, né, fosse involuntário, tendo em vista que tem um jogo com o Vélez daqui a pouco. Isso não significa abrir mão do campeonato, né? Nesse caso. Não. Embora tenha esse gostinho, você perguntou sobre o jogo de hoje, aqueles 2 pontos que o Flamengo não conseguiu tirar do Palmeiras para baixar para 6, hoje o Fluminense tirou. Então aí talvez fosse alguma pimentinha. Não tivesse o Flamengo um time confiável, o Botafogo fosse, com todo respeito ao clássico, mas é um adversário, em tese, mais acessível que o Palmeiras. E a premência das horas, gente. A gente está falando de 72 horas, é isso? Por um jogo de vida ou morte. Um jogo de vida ou morte contra o Argentino na semifinal de Libertadores. Não tem o que pensar. Eu entendi errado, você falou aqueles 2 pontos que ele Tira em relação ao Flamengo, né? Eu também parei para pensar E o Fluminense tirou? O Fluminense tirou, porque o Palmeiras em relação ao Flamengo. Porque aí, se o Flamengo vencer, esses pontos ficaram no caminho. O Flamengo vai para 7. E primeiro que o Flamengo assume a vice-liderança. O Fluminense ficou igual. Sim, é um novo empate, uma nova chance do Flamengo tirar aqueles 2 que não conseguiu no confronto direto. O Inter, o Furacão, o Corinthians, todos eles. São 2 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar hoje. Ali era a chance de tirar 3, né? Agora pode tirar 2 em relação a sair de 9 para 7 e virar vice-líder. Aí empata, mas eu acho uma mudança muito drástica de planos. Como você lembrou, o Dorival já sabe muito bem o que ele vai fazer, né? Sim. E é um time confiável. É um time B bastante confiável, né? O Botafogo não vai desconcentrar, né, Rodrigo, por conta de não ser o time principal, até porque vive hoje uma situação... Não acho que vai ser rebaixado, embora o que a gente acha que diante da realidade não tenha muita força, mas, assim, é um time que tem que se preocupar com o que está acontecendo. Olha, a tabela aqui, ó. Goiás 2, Atlético Goianiense 1. Curitiba 1, Avaí 0. A situação do Botafogo não é nada tranquila e confortável, não. Sim. A gente fala, por exemplo, do São Paulo, que tem 29 pontos. O Goiás agora já subiu. A 3 pontos do Z4. Então, a situação do Botafogo, em termos de rebaixamento, luta contra o descenso, não é nada tranquila. Botafogo sempre vai ver na sua história o Flamengo como rival. Então, não tem jogo em que o botafoguense mais se envolva ou mais tenha desejo de ganhar do que do Flamengo, em qualquer circunstância. Então, tudo conspira para um Botafogo muito... motivado, disposto a tentar complicar a vida do rubro-negro. Eu tenho uma tese, já falei várias vezes aqui no Linha, em clássico não se poupa. Aí o professor Celso, acho que em algum outro programa no Linha, perguntou, e contra o Botafogo? Aí eu fiz a minha ponderação.
teve flamenguista que falou, você não sabe da história, o Botafogo sempre vai ser mais rival do Flamengo do que é o Palmeiras. Hoje, nas circunstâncias, pela questão orçamentária, dinheiro, investimento, Palmeiras e Flamengo disputam os títulos. É questão disputam direta de tabela. O Botafogo não tem conseguido disputar nada com o Flamengo. Rival técnico o é uma coisa, né? Exatamente. Rival histórico então, é outro. sempre vai ser o rival histórico o Botafogo. Tal, né? Aliás, para os mais antigos, né, os flamenguistas, o Botafogo era uma espinha atravessada na garganta. Né? O pessoal dos anos 60, na época, o flamenguista via o Botafogo como grande rival, coisa que já há décadas não acontece. Então, nesse contexto, o Flamengo visivelmente, ainda mais com a escalação contra o Palmeiras, para mim ele deu um sinal para a própria torcida rubro-negra, olha, o brasileiro aqui, ó, se acontecer alguma coisa aqui é lucro. A gente vai focar para ganhar a Libertadores, e disparado é o maior objetivo, e a Copa do Brasil também. Botando, inclusive, a Copa do Brasil acima do brasileiro. Então, eu acho que se der um empate nesse jogo, o discurso vai ser, não vai ser derrotista, ou perdemos o campeonato aqui, sabe? Eu acho que o Flamengo, de certa forma, já passou o recibo de que esse campeonato já era. Então... Não, peraí. Já que você falou, lembra que eu falei no começo? O Flamengo tem... Não. Tem Flamengo e Fluminense, por exemplo. O Palmeiras não tem mais confronto direto pelo título. Flamengo e Fluminense vão tirar ponto no outro. Mas ó, o Flamengo ele joga como mandante contra o Fluminense, ok, aí eu jogo na mesma cidade, mas é mandante. Mas contra o Braga, contra o Inter, contra o Galo, contra o Corinthians. O Fluminense joga como visitante contra o Flamengo, contra o Furacão, Jogo difícil. contra o Galo, contra o Corinthians e contra o Bragantino. Você vê que são times... Coloque jogos do Flamengo o jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil. Esse jogo o Flamengo pode até botar reserva. E 2 jogos da final da Copa do Brasil em que ele também vai ter que concentrar forças em outra frente. Mas por quê? O Flamengo está classificado já? Já. Pra... Você tem dúvida, Dani? Na final da Copa do Brasil? Tem que jogar o jogo de volta, Tem que jogar, porque senão toma WO, né? Se o São Paulo for lá e o Flamengo não entrar, o São Paulo se classifica com 3-0, né? Que é o WO. Mas entrando em campo, fatalmente o Flamengo... Então... Mas aí, dependendo de qual fosse a situação no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos falando ainda de 3 semanas, né, para ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Dependendo de qual fosse a situação, aí até talvez fizesse sentido o Dorival, né? Se o Flamengo estivesse mais próximo do Palmeiras, dizer, não, agora eu vou com os titulares. Não estou dizendo colocar o time em reserva contra o São Paulo, que jogou muito bem contra o Flamengo. Mas, de repente, ele poderia até fazer uma mudança daqui a 3 semanas e mesclar o time da volta, porque o Flamengo está numa situação agora bem confortável, né, para essa partida. Libertadores se resolve agora, não é? E de volta, sim, são 2 semanas seguidas. Depois só tem no fim de... 18 de outubro, não é? Não. De outubro. Né? É claro, por causa da Copa. Então, ele pode aí falar assim, tá resolvida a Libertadores, eu estou na final, se chegar, é evidente. Fala, tá, aí tem a Copa do Brasil também, que dá para ir administrando. Olha, tá bom, vai, tem que esperar o jogo da volta, mas... Tá, eu sei que futebol tem coisa assim, mas... Obviamente, é uma vantagem enorme. Tudo bem, é uma vantagem gigantesca. Vai, pronto. Vamos colocar assim, gigantesca. Eu já tenho dúvida. O São Paulo, eu acho que já não vale botar time titular contra o Flamengo. São Paulo? Talvez, né? Isso eu acho que não. Porque o São Paulo tem foco total. Agora é quase que uma obrigação para o São Paulo ganhar a Sul-Americana. Mas então vai se matar contra o Flamengo no Maracanã para ter ganhar de 3 gols de diferença do Flamengo no Maracanã. São jogos de meio de semana, né? Quer dizer, tem aquilo que eu estava falando, tem uma semana antes do jogo. Então, 2 gols. Isso significaria, assim, poupar na Copa do Brasil significaria para usar no Brasileiro o time titular. Estando hoje, em que posição que está o São Paulo no Brasileiro? Mas amanhã ele pode até, por exemplo, ele pode ser superado pelo Fortaleza. Ganhou, é 8º, se eu não me engano. Último, é verdade. Deixa eu procurar. Então, assim, não sei, eu acho pouco provável que o próprio Corinthians, né, que também tinha perdido, né, Não, você tem razão, é 12º. Eu achei que estava mais para cima na tabela. Sim, tem 2. Eu acho que o São Paulo vai com Fortaleza. Até pela atuação que teve contra o São Paulo, contra o Flamengo, né? O São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo, apesar do resultado. Então, eu acho que eles vão com o time titular no jogo de volta, mas é muito difícil, convenhamos. Desde que não comprometa a Sul-Americana. E o brasileiro. O São Paulo... E o brasileiro, se o Fio São virar Paulo no tá brasileiro. muito acima do Botafogo, Eu também não. acredito que o Fio vire no brasileiro. É uma questão mais matemática do que de desempenho no brasileiro. Não é um time que está dando essa pinta. Até olhando para os times que estão... Tem muito candidato a ficar abaixo do São Paulo. Tem. Claro. Só está falando do Flamengo, então, só para não perder o raciocínio. O Flamengo pode depois até recuperar, já que até essa tabela, por exemplo, teoricamente, gente, né, ele vai ter jogos difíceis com o mandante, ele pode até recuperar um terreno perdido
para o Palmeiras, que é o líder, ou até eventualmente para o Fluminense. Se você olhar a tabela, o único jogo em que o Flamengo teria dúvida se coloca reserva ou não é justamente aquele que ele colocou contra o Palmeiras. Os demais você vai pegar essa conclusão. A partir do momento que o Dorival escalou reservas contra o Palmeiras, ele deve escalar reservas. Liberou. Claro, a não ser que, né, saia de uma competição ou outra, aí a coisa muda, mas... Sim, porque aí você tem menos uma competição para aqueles jogadores que estão ali. Mas pegando isso aqui que o Antero trouxe pra gente, ó, Fluminense, claro que isso aqui é uma tabela só de jogos em casa, né, Antero, do Flamengo. Do Flamengo e... Mas assim, eu tô olhando a provável escalação aqui. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno e Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Vidal, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro. E claro que a gente vai um adversário de cada vez. Mas contra o Botafogo, por exemplo, e aí vou destacar os jogadores que para mim vieram muito bem nos últimos jogos, né? A gente vai falar do Cebolinha, que é quem diga que estreou contra o São Paulo, o Ayrton Lucas, que na última partida que fez foi um dos melhores em campo pelo Campeonato Brasileiro. Esse é ficar, então, né? Se o campo fala... Mas aí eu acho que tem uma coisa de característica, não tem, prof? Porque talvez o Felipe Luiz tem muito mais a característica de cadenciar e jogar pra dentro, o Ayrton tem mais o vigor, a velocidade, acho que é muito de jogo pra jogo. Cada jogo é um jogo. Agora, desse time aí que você falou, eu só tenho minhas dúvidas com o Diego de volante. Eu acho que é a coisa mais... Eu também. Menos faceira desse time aí. O resto é um time respeitável. Um time muito constante. E a gente não está falando só... Porque, veja, quando a gente faz essas análises, é sempre aquela brincadeira da carreira do cara, do acumulado do cara, da individualidade, né? Você está juntando ali 11 individualidades e falando que timaço. Não é isso. Esse time do Flamengo já mostrou condições jogando junto. Tem um conjunto aí. Isso vai para além dos nomes, né? O Flamengo realmente tem um time B. Coisa que nos últimos tempos no Brasil, dele, só o Palmeiras tinha. Aquele Palmeiras do Filipão, que até achou uma defesa nova no time reserva. Os outros todos não tinham time B. O Grêmio do Renato Gaúcho não tinha time B. Não tinha. E o Flamengo tem isso. Não é um catadão. Não são 11 nomes enxertados. É um outro time jogando junto. De uma outra maneira em relação... De uma outra maneira. E trazendo resultados. E sem improvisações, né? Porque você olha para essa escalação, você pode até falar que você não gosta do Diego, mas o Diego já jogou ali. O Lázaro, vai. Aí tudo bem, você tem Gabigol e Pedro e acaba tendo um 9, um centroavante que é um falso 9 e tal. Mas convenhamos, é um time muito bom. É um time tecnicamente em alto nível, é um time que está jogando bem. Eu acho que mais do que ser um time bom, porque aí é o que o Celso falou, né? Muitas vezes é legal, você tem um time que é bom, mas esse time não joga nunca junto, não está acostumado e acaba não rendendo. Então, não. É um time bom, que tem rendido bem e a resposta para mim é sim, em relação à pergunta que a gente tem aí na tela justamente por isso. Quando a gente fala um time bom, a gente está falando que é um time... A gente não está falando que tem 10 ou 11 nomes aí que jogariam em qualquer lugar individualmente. A gente está falando de um time bom. A gente está falando de um conjunto, que eu acho que é o que fez a cabeça do Dorival em relação ao jogo com o Palmeiras. Ele não tivesse um segundo time, aí ele não teria poupado, mas ele tinha um time no qual ele confiava. No fim, não trouxe os 3 pontos, mas, enfim, foi uma opção dele que deve ser respeitada. Qual outro clube do Brasil, da Série A, que tem um time tão bom quanto o B do Flamengo? Palmeiras, Galo... Corinthians. Não sei. Não sei. Eu não sei. Vamos lá. Assim, no rendimento, talvez não. Nos nomes, sim. Mas nos nomes, sim. Eu tô com a Dani. Eu acho que o time do vamos lá. Cássio e Santos. Mas a gente vai fazer cara a cara... Vou passar rápido, assim. Vamos lá. Cássio e Santos. Escalar o time Fagner e Mateuzinho. Você tá Gil e falando do time titular. Com o Fabrício Bruno e Pablo. Tá pensando no time B. Fábio Santos com Ayrton Lucas. Tem 2 leituras, Tá bem equilibrado. Por enquanto tá bem equilibrado. Mas eu acho o time do Corinthians um pouco melhor. Aí tem o meio... Fala, prof, eu quero te ouvir sobre isso. Não, porque eu acho que o momento desses rubro-negros é melhor. De muitos desses nomões aí que a gente tá falando. Tudo bem, o mas Fagner vive um momento muito ruim. Vidal, Cebolinha do meio pra frente, acho que tá uma grande diferença. Do Queiroz e Se você compara Diego... o Corinthians titular com o Flamengo B, a defesa do Corinthians é normalmente sólida, tem jogadores históricos e tal. Mas do meio pra frente, de Vidal, Cebolinha, Marinho... Vidal e Cebolinha... do meio pra frente... A questão Mas Marinho e Lázaro, se a gente fizer uma comparação ali com o Yuri Alberto e o Roger Guedes... Não sei. Eu fico com o time B do Flamengo. Então, só pra destacar isso, né?
que a gente fala como se fosse um grande trabalho. Essa tese tem jogo, tem discussão. Um grande mérito do Dorival. Não estou tirando o mérito do Dorival. Faz um belo trabalho desde que assumiu, né? Aliás, se você pegar o brasileiro, fazer esse recorte desde a chegada do Dorival, eu acho que ele tem mais pontos que o Abel. Acho que ele encurtou a diferença. Né? Não foi ainda o suficiente e acho que nem vai ser o suficiente para ganhar o campeonato. Mas desde a chegada do Dorival no Flamengo, eu acho que desse recorte para cá, o Flamengo tem mais pontos que o Palmeiras. Posso estar equivocado, né? Um pouco de chute aqui de cabeça e tal. Mas é inegável. Ele tem um material humano que ele nunca teve na vida, o Dorival. Eu condiciono muito a carreira do Dorival, por exemplo, assim. Ele é um técnico que há 20 anos está no mercado, praticamente. Ele já treinou quase todos os grandes clubes do país. Ele teve muitas oportunidades em grandes clubes, grandes camisas do país. E ele tem basicamente um título de expressão, que é uma Copa do Brasil com o Santos em 2010. Um Santos que tinha Neymar, Ganso e Robinho. Era uma Copa do Brasil ainda esvaziada, que não tinha os times da Libertadores, quer dizer, era mais fácil. Ele ganhou contra o Vitória. Aí ele tem muitos títulos estaduais e uma Recopa, se eu não me engano. Então, assim, se você pegar um recorte de 20 anos, um técnico que está no mercado, treinando grandes times, é pouca coisa. Muita gente pode falar, poxa, mas ele pegou muito time como bombeiro para salvar do rebaixamento e tal. Que achei que era uma coisa que pode, de certa forma, ter prejudicado a carreira dele. Talvez ele tenha feito escolhas ali, né? Pode ter sido interessante. Mas agora ele dispõe de um material humano que a gente está discutindo aqui e é basicamente isso. O time reserva dele é melhor que quase todos os outros concorrentes. E se a gente levar isso para a América do Sul, o Vélez, vai ter Flamengo e Vélez. Se ele quisesse agora, eu vou ser ousadia e alegria, vou botar o meu time reserva contra o Vélez. Não faça isso. Não dá ideia. Não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Mas acho que quase todo mundo entenderia o cara a cara, o time reserva do Flamengo melhor que o Vélez, que é um semifinalista da Libertadores. Sim. Isso Porque sim. na prática a teoria é outra, né? Não, e apesar de discordar em relação ao Corinthians, você tem um ponto que, obviamente, é para o debate, né? Assim, é isso. É maior do que 16 times principais da Série A. Eu acho que, teoricamente, o time do Corinthians é melhor que esse. Na prática, esse time já entregou coisas que o time do Corinthians não entrega. Contra adversários grandes. E principalmente em termos ofensivos, que foi o que o Bubu lembrou, né? Lá na frente flui de um jeito que esse time do Corinthians não tem rendido. A gente está falando isso do Corinthians, pode falar de outros. O próprio Atlético, também, né? Quer dizer, que também não rendeu. Mas aí acho que assim... Quando que também é superior a esse, né? Isso, exato. O time do Atlético também se você for escalar os 11 do Atlético, é um time superior a esse, indiscutivelmente. Mas você vai dizer que o time titular do Atlético está jogando mais do que esse time? Não está. Mas aí é aquela questão de rendimento, de você conseguir tirar o máximo dos caras. Estou falando aí dos outros técnicos, né? Do Vitor Pereira no Corinthians, do Cuca no Atlético, enfim. E de quem a gente julgar que é capaz de, com o time titular, vencer esse time. Mas então a que conclusão chegamos aqui, né, Antero? Chegamos à conclusão que, com exceção do jogo do Palmeiras, daqui para frente, o Flamengo pode jogar com esse time, que não será abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas o Celso matou mesmo a charada. Falou, se o jogo que ele podia abrir mão dos titulares, ele abriu, então os outros... Agora não é abrir mão. Vai depender isso, assim, estiver na final da Libertadores, estiver na final da Copa do Brasil, e com chance de Copa do Brasil, chegando à final, alguém aqui falou, né, que o Flamengo superior aos outros 3 adversários, eu concordo também. Mas, tá bom. É que são 2 jogos também. A pergunta lá... Time B do Mengão é muito favorito contra o Glorioso? Eu diria que a partir de agora, o time B do Flamengo é favorito contra todos. Fica aí que o pessoal o Palmeiras já passou, eu não sou eu tem que um jogo contra o dele. Atlético, que é em casa, né? O Flamengo joga no Maracanã contra o Galo. Talvez só nesse jogo o time B do Flamengo talvez fosse favorito, só que aí pesaria o fator Maracanã, torcida e tudo mais. Então, possivelmente o time B do Flamengo até o final da temporada agora é favorito contra todo mundo. Vai virar A. Você dançou, porque estava você, o pessoal tira a foto, não sou eu, é ele que estava falando. Ele tira a foto de você e coloca em rede social. Mas responda você, qual favorito é este Flamengo para o jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo? Sim. 7-3. Ele já deu placar. Ele deu placar. Não. Percentual. 70-30. Não, desculpa. Tô brincando. Eu ia falar exatamente isso. 65 a 35, 70 a 30. Bom, eu até refaço. 65, 35. Até por questão de história, tradição, respeito ao Botafogo. Mas ainda assim é um time a gente fala, é melhor do que o Botafogo. Agora o Celso lembrou bem. Na hora que a bola rola, a coisa pode ser diferente. Depois, quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi o Flamengo do Zico.
Faltava um jogo para o Flamengo do Zico bater o recorde nacional de invencibilidade. Estava invicto a 52 jogos. E o recorde era do Botafogo. E era um Flamengo e Botafogo. E o Flamengo era o Flamengo do Zico e o Botafogo não ganhava nada. Estou falando de 79, o Botafogo estava há 9 anos sem ganhar nada e ia ficar mais 10, né? Até 89. E o Botafogo ganhou por 1-0, gol de Renato Sá. Então, é isso. Nunca esqueci aquele jogo, foi um massacre. E é uma coisa que quem acompanha Flamengo e Botafogo sabe, fala-se muito isso do Fla-Flu. Mas o Botafogo engrossa contra o Flamengo de uma forma, às vezes, sobrenatural. Então, é por isso que eu ainda coloco 6-4. Por isso que amanhã o Botafogo, por acaso, vencer, o pessoal que estiver fazendo linha de passe que aguenta a cornetada. Não, eu não tô. parte. Amanhã eu não tô. Amanhã eu estarei... Eu e o Jean Olho estaremos viajando para a Libertadores, né, Jean? Exatamente. Olha aqui, vamos dar a classificação do Campeonato Brasileiro, porque acabou o jogo entre Ceará e Atlético Paranaense, acabou sem gols, 0-0, só pra gente atualizar aqui a classificação. Que animado, né, para um sábado à noite. Eu tinha colocado o Ceará, né? Você queria falar, vamos aos gols? Eu queria. No meu palpite. Eu gostaria muito de, nessa reta final, falar vamos aos gols para dar uma animada aqui, mas não teve não. A gente está vendo aí a diferença mantida entre Palmeiras e Fluminense. O Flamengo amanhã, se vencer o Botafogo, pode chegar a 43 pontos e passar o Fluminense reassumindo a vice-liderança. Diga. Te interrompendo. E como diria o cara otimista, e aumentou a diferença em relação ao Flamengo, Corinthians e Atlético, o Palmeiras. Exatamente. Se esses times não vencerem seus jogos, aí aumenta a diferença. Mas lembrando que todo mundo ainda vai jogar, né? Hoje foi só esse jogo e esse outro acabado agora há pouco dizer, em né, 0-0. Que, ao contrário do que fez o Palmeiras, evidentemente o Atlético Paranaense, que não está na briga, poupou todos os seus titulares, né? Então acabou aí arrancando o empate com o time reserva praticamente. Claro, pensando no jogo de terça-feira. Sim, e aí chega a 39 pontos, né? Soma um pontinho ali contra o Ceará. Fora de casa, né? Jogo na casa do Ceará. Não Exato. é jogo fácil, não é jogo tranquilo. Enfim, é um Atlético que a gente sabe se defende muito bem. Essa característica dos times do Filipão continuam prevalecendo aí por muito tempo. Eu tô vendo aqui só pra gente ver onde tá o Ceará. O Galo não entra no G6 nessa rodada, né? Mesmo que O Galo nem se vencer. Ele chega a 38, não tem como passar o Internacional. Quem diria, né, que a situação do Galo agora nesse momento é 15 pontos de diferença em relação ao líder é muita coisa. Vamos dar uma olhada na outra metade, só pra gente ver onde é que tá o Ceará. Temos uma enorme chance de ter G9 nesse campeonato. Por quê? Sim. Porque tudo indica que a final vai ser Palmeiras e Flamengo da Libertadores, um dos dois irá. Calma que teremos um brasileiro na final da Sul-Americana. São Paulo, Atlético Goianiense. Temos uma enorme chance de só não acontecer nada com um time nesse campeonato, né? Esses 4 rebaixados... A Copa do Brasil, convenhamos. Ficar pra cima, vai pra Sul-Americana. Só um time não vai pra lugar nenhum. A Copa do Brasil, afinal, ou é Flamengo e Corinthians ou Flamengo e Fluminense. Os 3 já vão ter vaga ali. Então, a chance de G9 é enorme. Daqui a pouco vai ser G12, G15. Aí o Ceará ficou em 15º com 27 pontos, né? Se manteve, na verdade, em 15º. Foi 27 pontos. Tá atrás do Botafogo. Botafogo vai jogar em casa amanhã contra o Flamengo. Rodada 24 do Campeonato Brasileiro.